Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Muito obrigada pela participação de vocês. É um prazer poder compartilhar mais um pouquinho aqui com vocês. A gente chegou aqui na nossa última aula da nossa trilha, que foi idealizada com muito carinho para vocês. Foram dias de muito aprendizado, com troca, experiências e muita evolução. Então, hoje é dia de celebrar o tanto que a gente avançou nessas aulas e hoje, né, não podia ser diferente. Vamos fechar com chave de ouro. Então, prepare, porque essa aula vai ser assim, é uma aula com muito insights, com muito aprendizado, com muito conhecimento. E a gente hoje está com um time de peso e assim vai ser sucesso. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Eu vou passar aqui rapidamente pela nossa trilha. Dani, você quer falar um pouquinho sobre a nossa aula de hoje, sobre a nossa trilha? Você pode compartilhar com a gente, por favor? Daniel Brugnaro. Tudo bom, Lô? Tudo Pessoal, bem. boa tarde a todos os parceiros e parceiras aí do Sinergia, né? Eu queria primeiramente agradecer, né, tanta sinergia, né, que a gente conseguiu nesses quatro encontros, né, que eu acho que foram muito proveitosos, muito inspiradores, não só para vocês, eu acho, mas para a gente também, né, para o time do Sinergia. Eu acho que a gente ficou aqui com muitas ideias borbulhando, conversou muito depois dos encontros, dos feedbacks, né? Então eu acho que realmente foi um sucesso, né? Fazendo um recap aqui das nossas aulas, né? A gente começou lá em 7 de agosto, né? A gente falando um pouquinho do grupo A, das faturas, né? Das questões de irrigante, solar. Depois a gente foi, no dia 14, entramos, né, na grande diferença dos produtos, né? Que a gente oferta no varejista, né? Produto preço fixo, produto desconto garantido. No dia 21, né, foi até a aula que eu fiz, a gente fez o estudo de viabilidade lá, entrou, né, nos detalhes práticos, né, de que mostrar para os clientes. No dia 4, né, na última aula, a gente teve uma aula magna, né, do Mauro, que a gente realmente entrou nos detalhes de negociação, no dia a dia de um vendedor, né, na inspiração que o Mauro traz, não só para nós aqui internamente, mas para os parceiros também. E hoje, pessoal, a gente está com muita alegria aqui de trazer, nós vamos trazer 3 especialistas aqui na área de contratos e na área de pós-vendas, né? Então, assim, vai ser muito interessante. Eu confesso, né? Vou dar até um spoiler para vocês. Hoje a aula ela tem um caráter bastante técnico, né? Eu acho que isso é muito bom, né? Tem um lado muito positivo. Lógico que tem um lado tenso, né? Porque a gente vai falar de questões tecnicidades aqui bem particulares do setor do Mercado Livre de Energia, né, da questão da migração, da Câmara de Comercialização de Energia, né? Mas isso é muito bom, né? Porque isso mostra o compromisso que a CEMIG tem com os parceiros, né? Quando a gente falou com cada um de vocês, né, venham ser parceiros, que a CEMIG vai entregar, eu acho que é algo valioso, que é o know-how, né? Vocês estarem aqui diante de especialistas, né, que já fizeram aqui centenas de migrações, nós estamos caminhando para alguns milhares de migrações no Mercado Livre. Isso a gente está passando para vocês know-how. Isso não tem valor, pessoal, né? Isso aqui é vocês realmente se formando como especialistas no Mercado Livre, né? E aí é o que eu sempre falo, a tsunami do Mercado Livre do Grupo B está vindo, né? Então, vocês saindo na frente como especialistas, eu acho que realmente isso vai ter uma grande valia no futuro, né? E aí, quem passa para a gente aí, só apresentando o. Aí, Lô, acho que você vai apresentar, né? O nosso time de especialistas hoje, por favor, Sim, vai lá. antes, Dani, deixa eu só voltar aqui. Muito obrigada, tá? Você arrasou. Beleza, beleza, Pessoal, doutor. como vocês Obrigado. já sabem, nós temos um sorteio no final, tá? Serão 3 sorteados. Esse é o QR Code. Caso vocês sejam pelo celular, não preocupa que eu vou colocar o link no chat. Ele vai estar à disposição durante toda a nossa aula para vocês acessarem e participar do nosso sorteio. Outro recadinho importante, no final, né, a gente pede um tempinho, mas nós vamos enviar para vocês o certificado, tá, da nossa trilha mentoria, que a gente já mencionou que vocês irão receber.
Posteriormente também a gente vai ter o link da gravação, então caso vocês tenham interesse em receber, vocês podem mencionar aqui que eu vou mandar tudinho para vocês, tá bom? Bom, como o Dani falou, hoje nós temos aqui um time assim de peso, tá? Mas não se engane, porque assim, eles são extremamente leves na forma de trabalhar, são ágeis nas ideias e assim, gigantescos nos resultados. São pessoas que já assim, já têm um tempo de CEMIG, já passaram por várias áreas, então eles têm um conhecimento amplo, gigantesco, e nessa questão de migração, ambiente regulatório, até em relação ao cliente, eles são assim expert nisso. Então, hoje o time realmente ele tá assim imbatível, tá? Aqui tem um talento gigantesco e único que somado faz a diferença para a gente ser essa equipe de uma verdadeira potência. Então, assim, a gente selecionou esse time para a aula de hoje com muito carinho, que realmente entrega, que soma e faz acontecer. Então, eu já queria desde já agradecer por vocês terem topado fazer parte dessa aula com a gente, fazer parte dessa trilha, e eu tenho certeza que vai ser uma aula muito rica e que, assim, a gente já fechou com chave de ouro. E, pessoal, só esqueci de reforçar também que o chat, vocês já sabem, fica disponível durante toda a nossa aula, então vocês podem ficar à vontade para colocar a pergunta que vocês tiverem aí, que a gente vai tentar responder o máximo possível, e no finalzinho a gente sempre tem aquele tempinho para fazer algumas perguntas ao vivo, tá bom? Ao seu, fica à vontade, a sala é toda sua. Muito obrigada, tá? Pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui participando aí com todos vocês, né? Esse convite recebi com muita alegria, né, de poder compartilhar um pouco aí, né, da nossa do nosso dia a dia aqui e que é de um ponto extremamente importante, né? Porque não adianta nada gente, né, vocês negociarem, né, fazer, ter todo esse trabalho ali junto ao cliente e isso não virar ali em um contrato assinado e, né, consequentemente também depois a migração, né, efetiva para o ambiente livre, né? Então tudo começa ali, né, na negociação e a cotação assinada. Essa cotação, ela é o nosso start aqui, tá? Primeiro, né, deixa eu falar, só voltar um passo atrás. Eu trabalho aqui com a equipe de contratos, tá? Então, é a parte da formalização mesmo dessa negociação. E tudo começa ali com uma cotação assinada, né? Fechou a negociação, cliente assinou ali a proposta, essa proposta é encaminhada para um dos nossos agentes de vendas. Ele que vai colocar isso no sistema aqui para a gente e vai chegar aqui para a nossa equipe, né? Então, tudo via sistema, né, para ter todas as garantias, toda a legalidade aqui do processo, né, para estar tudo muito certinho, da gente entregar ali um contrato que seja condizente exatamente com o que foi acertado com o cliente, né? Então, essa cotação é enviada junto com a documentação que a gente precisa aqui para formalizar esse instrumento. Vem junto, tá? Se vier só a proposta assinada, sem a documentação necessária, a gente vai falar no próximo slide, a gente não consegue emitir o contrato, e isso o tempo já começa a correr, né? E impacta diretamente aí para todos vocês e para o próprio cliente, porque um atraso, né, nesse ponto aqui, ele vai desencadeando, né, possíveis outros atrasos que podem impactar na migração do cliente. Então, por isso a importância, tá? Eu reforço muito isso com vocês, do envio de tudo, de toda a documentação completa, tá? Porque senão
não vai andar, vai atrasar e pode impactar em tudo, tá? Chegou tudo aqui certinho, proposta assinada, condições ok, tudo validado, documentação completa, a gente vai emitir aqui o contrato. A gente já tem, o nosso contrato ele é padronizado, tá? A gente então já tem ele, inclusive dentro do nosso sistema, ele é gerado dentro do sistema, tá? Não é feito de forma manual, então isso é mais uma segurança também, né, dentro do processo. É um contrato que é totalmente condizente com o que o mercado pede, com a forma como o mercado trabalha, tá? Para alguns clientes, né, alguns termos ali talvez não sejam muito familiares, porque são muito específicos aí do setor elétrico e mais ainda do ambiente livre de contratação, né? Mas aí com isso também deixar claro, né, todo o time aqui, tanto os agentes de venda quanto a nossa equipe aqui, a gente fica aqui no back office, né, mas totalmente junto, né, da equipe de vendas, do pessoal que está no front, para esclarecer alguma dúvida, alguma condição que esteja ali, que por um ou outro motivo não esteja clara, alguma terminologia constante que consta ali que não tiver claro. Então, a gente está junto aqui o tempo todo, tá? Para poder dar esse apoio por vocês, para vocês. E esse contrato, ele é emitido no sistema e enviado por sistema, tá? Ele vai diretamente do nosso sistema, vai um link, tá? Por e-mail para o cliente chegar, dá 2 cliques lá, o contrato está assinado. Então, assim, é tudo muito tranquilo, tá? Isso aí vocês podem ficar, assim, sossegados mesmo, que é um processo muito tranquilo. É, como eu disse, o contrato padrão, é o nosso contrato padrão, assim, que está ali de anos e anos de experiência, né, de mercado livre, né, trouxe do atacadista, né, que é o mercado mais antigo, né, o varejista é mais novo, mas trouxe todo esse know-how com, obviamente, as devidas adequações para, né, esse cliente varejista, porque não é exatamente a mesma coisa, e, como eu disse, totalmente alinhado com o mercado, tá? Então, podem todos ficar bem tranquilos. Camila, pode passar um pouco mais aí? Um ponto muito importante, né, que está ali como um item 5, mas que, na verdade, ele já pode acontecer ali a partir do momento que se assina a cotação, tal, que é a denúncia. As meninas vão falar um pouco mais sobre isso, né? Porque está mais ligado a parte ali da migração, vamos dizer assim, mas o processo de migração não se inicia sem a denúncia, que é a comunicação à distribuidora de que você vai rescindir esse contrato, o contrato cativo, para migrar para o ambiente livre. Sem esse fato gerador, aí, sem esse ponto, não ocorre a migração. Então, a partir do momento está tudo certo, realmente tomou-se a decisão de migração, tem que se fazer a denúncia, tá? Cada distribuidora trabalha de uma maneira ali com relação à denúncia, as meninas também vão falar mais sobre isso, tá? Mas só para chamar a atenção que ele está ali como um ponto 5, mas ele pode estar no meio desse processo todo aqui, entre a assinatura da proposta, a assinatura do contrato, porque tem um prazo mínimo legal, né, entre a denúncia e a efetiva migração.
tá? Chama atenção para isso. O contrato, né, seguiu para assinatura, pelo link, vai para assinatura de todos. A gente tem, né, possibilidades aqui, vou falar um pouco mais no próximo slide, também de incluir ali, se for necessário, né, uma testemunha do cliente, um aprovador jurídico, né, alguém que faça uma leitura e avaliação desse contrato antes da assinatura efetiva do responsável legal. A gente consegue fazer, né, consegue colocar também essas figuras, né, vou chamar assim, nesse fluxo de assinatura, chamando muita atenção, e por isso que eu falei muito ali no início da importância de chegar tudo certinho, né, para a gente poder emitir o contrato, a documentação completa, porque é a assinatura do contrato que é o gatilho ali para poder efetivar o pagamento da comissão de vocês. Então, são vários pontos, né, dessa importância. A questão da migração efetiva do cliente e o gatilho dessa comissão aí para vocês, tá? Pode passar aí, Camila. Obrigado. Assim que chega aqui para a gente, né, no sistema, como eu disse, essa cotação ela não chega aqui para a gente por e-mail, por nenhuma outra forma, ela vem pelo sistema e é pelo sistema que a gente identifica que tem ali um novo processo de venda. A primeira coisa que a gente faz aqui é uma análise de crédito desse cliente. Essa primeira análise é uma análise simplificada. A gente tem aqui a nossa área de análise de crédito, tá? A área especialista nisso. Faz essa análise simplificada, é bem rápida essa análise, tá? É coisa de minutos mesmo. E a gente já tem ali um resultado prévio. Estando aprovado e sem nenhuma restrição, ok, a gente segue com todo esse processo ali do contrato, para a emissão do contrato. Em caso de reprovação ou de apresentar alguma restrição nessa análise, a gente precisa partir para uma análise completa, tá? E para essa análise completa, a gente precisa das demonstrações financeiras completas do último exercício, né? As completas do último exercício ou as parciais do exercício vigente, né? Que é o balanço patrimonial e a demonstração de resultados. Ambos esses documentos, tá? Muito importante também frisar que eles precisam estar assinados por contador, tá? Se vier essa documentação sem essa validação, sem essa assinatura de um contador, a documentação não é aceita. E aí, o que acontece? Vai demorar mais tempo para se fazer a análise, vai demorar mais tempo para poder gerar o contrato e, como eu disse, vai impactando em todos os processos seguintes. Então, mais uma questão muito importante, tá? É essa questão dessa apresentação da documentação. Existe também a possibilidade, né, de, no caso de ser reprovado, né, nessa análise simplificada e ali na completa, tem a possibilidade de apresentar uma empresa que vai ser a garantidora desse contrato, como se fosse um fiador de um contrato. Ele vai assinar junto também como garantidor, tá? Só que também é feita uma análise de crédito dele. E precisa, né, também balanço patrimonial e da demonstração de resultados.
No caso do garantidor, é feita só a análise completa, não é feita uma análise simplificada desse garantidor. E a gente vai precisar também dos dados, né, do representante legal para para inserir no nosso sistema, pois, como eu disse, ele também vai assinar esse contrato. Então, seria um contrato com 3 contrapartes, né? Vendedor, comprador e garantidor. Muito importante também, gente, nas informações ali quando se envia as informações de quem vai assinar pela empresa, tá? A questão do e-mail também que a pessoa vai receber esse link de assinatura. Por quê? Às vezes passam aqui para a gente um e-mail que a pessoa não acessa, ou então que um terceiro que acessa, ou então uma caixa comum, né? Né, de empresa, dependendo do porte, às vezes tem lá uma caixa que é diretoria, arroba, tal, 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 ou manda aqui um financeiro, arroba, tal, 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 e chega como um link ali, né? Eu vou falar também, né, desse link, como que vai, e às vezes o pessoal não sabe o que que é e fica ali perdido. Mais um impacto no prazo, né, de assinatura de contrato, que eu vou voltar, como dito anteriormente, é ali o gatilho, né, para o pagamento da comissão de vocês e também da migração do cliente. Então, por isso, assim, importantíssimo a gente ter esses dados corretos, né? Ah, mudou uma letra. Vai aqui no sistema, fica lá, não cai em caixa nenhuma. Então, não vai chegar para o cliente assinar. Eu estou sendo redundante, assim, porque é uma questão que impacta muito no nosso processo, tá? Em caso de erro. E vai impactar também para vocês e, claro, a satisfação, né, do cliente. O cliente não vai conseguir brigar, migrar, né? Então, vai ter esse problema. Pode passar. Como falado, né, anteriormente, documentação que a gente precisa para a gente poder emitir aqui a minuta do contrato. A proposta, devidamente assinada, fatura de energia dele atualizada, porque a gente vai precisar das informações ali de consumo, de demanda, para o momento da gente inserir também aqui em sistema os dados corretos do endereço daquela unidade consumidora, tá? Porque isso impacta ali os montantes ali, eles impactam nas condições comerciais e a gente precisa fazer essa checagem, vou chamar assim, na hora de emitir o contrato, porque no momento da auditoria, porque nós somos também auditados por tudo, né, nos nossos processos, a gente tem que ter a devida comprovação de que a informação que eu estou colocando no sistema é a informação que bate com o que está na fatura desse cliente, tá? E que por isso se chegou àquela condição de venda, tá? Então, importantíssimo, tá? Ter essas informações atualizadas. E o nome, né? O contrato social, óbvio que é onde vai estar ali as delegações, quem tem o poder de assinar por aquela empresa, né? Aí no caso né, foi colocado contrato, ata, convenção, estatuto, vai depender do tipo de empresa, né? Do tipo de pessoa jurídica, né? Qual que é o instrumento ali que tem as informações e que delega os poderes, ou então
tem ali o documento, mas tem um procurador que vai assinar. Tem que ter a procuração junta também. Porque se chega ali um contrato social falando que o José que é o responsável pela administração da sociedade e chega aqui a informação de que é o Joaquim que vai assinar, espera aí, onde que está? Cadê o instrumento que delega esses poderes? Porque alguém assinar um instrumento contratual, se não tiver o devido poder, aquele instrumento contratual não tem valor, né? Então, tem que estar tudo muito bem amarrado. Como eu disse anteriormente, nome completo, CPF e e-mail, o e-mail correto, um e-mail que essa pessoa vai receber e vai dar o ok, vai assinar esse contrato, tá? E no caso, se tiver uma testemunha, se eles desejarem, né, precisar que tenha uma testemunha deles, precisamos dos mesmos dados, ou então é só alguém que não vai assinar como testemunha, mas vai fazer uma aprovação prévia nesse contrato antes do responsável legal assinar. Precisamos desses dados também para a gente colocar no sistema como um aprovador. Então, essa pessoa vai receber essa minuta contratual, avaliar, tá ok, ele vai aprovar, vai dar o ok, e aí sim vai para a assinatura desse representante, tá? Como está colocado aqui, né, é responsabilidade, né, de vocês encaminhar toda essa documentação e informações atualizadas, né, para o agente de vendas, ok? O nosso contrato, ele é enviado pela plataforma DocuSign, tá? A plataforma é integrada com o nosso sistema, então, como eu disse, vai tudo por dentro do sistema, ali, a plataforma é integrada e vai ser disparada para aqueles e-mails ali, para aqueles endereços eletrônicos que foram indicados aqui para a gente. O contrato ele vai um link, tá? Ele segue um link para o e-mail, por isso que eu falei que a pessoa, quem for assinar, vai fazer 2 cliques, né? Que é entrar lá no e-mail, tem lá acessar o documento. Vai ter o acessar o documento, vai ter ele todo ali e vai ter um outro botão para assinar. Ele também tem a opção de recusar a assinar e colocar a justificativa dessa recusa, tá? Assinatura é eletrônica, tá? Não é assinatura digital. Tem a possibilidade, tá? Para os casos, né? Quando for, tiver especificidade, não, tem que ser feito aqui com o certificado digital, tem que ser assinatura digital. Ok, a gente também consegue fazer essa virada, né, para poder ser assinatura digital, mas a gente trabalha com assinatura eletrônica, que tem um valor jurídico, porque tem ali todo o rastreio, tem o código ali daquele, é chamado de envelope de assinatura, tá? Então, tem todo esse código de verificação, quando que cada um dos signatários recebeu e quando que assinou, tá? Então, tá todas as informações estão ali, junto do documento assinado. Como eu disse e venho falando ali desde o início, é um processo simples e é totalmente seguro, porque além do nosso processo ser totalmente feito dentro do nosso sistema, que é devidamente auditado, que tem todo amparo jurídico, né? Nosso contrato, inclusive, né? Ele é totalmente validado, né? Pelo nosso jurídico aqui e também, né? Pelos jurídicos, quando tiver também a necessidade aí do cliente. Então, totalmente
simples, digital, tá? E seguro. Pode seguir. Como eu disse, nossa minuta ela é padrão, tá? Gerada diretamente ali do sistema, só que tem algumas questões, né? Podem surgir alguns questionamentos ou alguma necessidade especial daquele cliente específico de uma alteração ali naquela minuta. É possível, tá? Não é um contrato totalmente engessado. Algumas questões a gente não consegue alterar, que aí são deliberações da nossa diretoria, são deliberações jurídicas, são questões que protegem tanto a CEMIG quanto o cliente, e se tiver que mexer em qualquer ponto em que traga uma fragilidade para qualquer um dos lados, não vai ser feito, tá? Já até adianto isso. Só que pode ser questionado e pode ser discutido. A gente discute, tá? Se for o caso, alguma cláusula específica. Só que eu lembro também, isso implica numa análise jurídica aqui que vai levar um tempo. E nisso, o tempo ali da assinatura, entre a assinatura da proposta e a do contrato, ela está correndo. Esse prazo ele não vai ser suspenso, tá? Então, o prazo continua correndo. Há algumas coisas que podem acontecer, assinamos o contrato, quer dizer, antes de assinar, por exemplo, nosso contrato prevê ali o fornecimento do certificado de energia renovável, o CEMIG-REC, né? Já está ali, só que não e ele não tem custo, já está ali, já vem na minuta do contrato essa previsão. Mas o cliente pode ter o desejo de adquirir o certificado de IREC, que é o certificado internacional. Esse certificado ele tem um custo, né? Mas tem uma outra abrangência. Isso é uma possibilidade da gente fazer uma alteração ali no contrato, antes mesmo da assinatura ou depois da assinatura do contrato. Às vezes, depois que já assinou, o cliente falou, não, mas preciso desse IREC. A gente pode entrar e fazer essa alteração, se for, né, do interesse. Um outro caso, uma mudança de titularidade. Pode acontecer, né? Tem ali, por alguma questão jurídica, alterou-se o CNPJ, que é responsável por aquela instalação, mas vai se manter o contrato. Então, muda essa titularidade, é feito um termo de cessão desse contrato para mudar essa titularidade. Não, mudou alguma questão ali de um endereço, alguma informação ali. Então, isso tudo a gente pode fazer aqui, são feitos tudo também devidamente registrado, é tudo feito através de aditivos contratuais, ou, no caso da troca de titularidade, de um termo de cessão, tá? Tudo com os devidos instrumentos contratuais que assegurem e acobertem juridicamente essa alteração ou essa operação, tá? Da parte aí dos contratos até contrato, era isso, né, o que eu tinha aqui para passar, mas estou disponível também para as perguntas aí quando forem, né, quando for o momento, né, então estou aqui à disposição aí com vocês. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Camila, eu componho aqui o núcleo que trabalha com o processo de migração e depois com toda a vida do contrato até o último mês, né, de vigência dele. Está comigo aqui a Maíra, né, Maíra?
se quiser abrir a câmera. Mayra também é especialista aqui nesse processo de migração e ela está aqui para poder auxiliar. Boa tarde a todos. Prazer ter vocês e também a gente está podendo participar aqui junto. Só para pontuar, né, que a gente está aqui a gente fala que é uma tarefa do parceiro, porque a gente está aqui com os parceiros Plus, né? E o parceiro Plus ele vai além, ele não só traz para a gente um cliente, uma venda, ele participa do processo, né? Ele auxilia esse processo desde o início até realmente o cliente começar a ser faturado, né? Migrar. E muito bem pontuado aqui pelo Alceu, né? A gente começa a migração, essa trilha da migração, ela começa com a denúncia. A denúncia, o Alceu pontuou ali, deixou muito claro, a denúncia, ela pode ser realizada antes. Então, assim, o cliente já sabe que vai migrar, já aceitou a cotação. Eu acho que talvez seria bom ele esperar a análise de crédito dele, ele viu que está tudo ok, ele já pode realizar essa denúncia. Consumidor faz a denúncia do contrato regulado, né, junto à distribuidora, e é o papel do parceiro Plus auxiliar essa denúncia entre, né, o contrato do cliente e a distribuidora. Logo depois da denúncia, né, como eu falei, a denúncia ela vem concomitante ali com a assinatura do contrato, ela entra antes por causa do prazo, a gente tem uma resposta, a distribuidora responde essa denúncia na maioria das vezes. Ela tem um prazo de 10 dias úteis para poder responder se ela aceitou ou se ela recusou. Se ela recusar, ela vai passar o motivo para poder o consumidor ajustar, pode ser questão de prazo, da denúncia, mas isso eu vou entrar com mais detalhe para frente. Primeiro a gente vai falar da trilha para vocês poderem visualizar e depois a gente vai abrindo. Aqui, gente, a gente achou bacana destacar a trilha de vermelho porque teve uma alteração na CCE, que a gente também vai explicar um pouco mais, com essa abertura do mercado, né, com o volume de clientes que começaram a migrar para o Mercado Livre, a CCE teve que trazer uma praticidade para esse processo de migração, uma agilidade e uma praticidade. Então, a gente hoje tem dois tipos de processo em andamento na CCE. Ela entrou com um processo simplificado, mas ele não vale para quem iniciou o processo antes de 1º de julho. Então, a gente vai ter aqui parceiro Plus, que vai ter cliente no processo antigo e vai ter cliente no processo novo. O processo novo começou em 1º de julho. Tá? O processo antigo ele é um pouquinho mais complexo e vocês vão ver, né, que o atual, o novo, ele é muito simplificado. Então, a gente destacou de vermelho porque alterou. Aqui a denúncia, a resposta da denúncia continua tudo igual, não muda nada, mas quando a gente chega no cadastro e aceite na CCE, o modelo antigo a gente tinha aí 5 dias úteis por parte da CCE e a gente cadastrava lá, a gente, no caso, o cliente, né, o parceiro, cadastra o representante legal. Esse cadastro é realizado no site da própria CCE, tá? Que é para assinar o contrato de comercialização varejista. Deixa eu ir passando, porque temos informações aqui, ó. Aí está destacado que no simplificado, isso deixa de existir e o cliente recebe um link para ele simplesmente aceitar esse contrato. Esse aqui também é um processo que entrou na parte simplificada, né? Mas no processo antigo, o mapeamento do ponto de medição, ele tem uma data, um prazo junto à distribuidora de 10 dias úteis e a CCE para responder à distribuidora de 5 dias úteis. Aqui é um papel do parceiro também auxiliar, acompanhar essa solicitação do parecer de localização. No caso, tem que pegar com o cliente o histórico, né, com as 24 últimas medições dele. Mais para frente a gente vai explicar. Tem faturas que em uma única fatura trazem históricos das últimas 12 medições e tem fatura, dependendo da distribuidora, que vem uma medição por fatura, então precisaríamos de 24 faturas. Mas é um processo que aqui o papel do parceiro é principalmente acompanhar junto à distribuidora, ver se está atendendo ao prazo, se está atrasando e fornecer aqui para a gente esse histórico das 24 últimas medições do cliente, para a gente poder entrar com isso lá na CCE. Se quiser fazer alguma observação, Maíra, você fica à vontade, tá? Aqui Tá ainda bom, pode continuando, deixar. a gente tem a vistoria.
A vistoria, a distribuidora tem 10 dias úteis para poder realizar. O parceiro, né, junto ao cliente, tem que solicitar essa vistoria na distribuidora. Tem distribuidora que assim que você solicita a denúncia, você faz a denúncia, ela já aciona a vistoria. Tem distribuidora que não, você solicita a denúncia, depois você solicita a vistoria, os passos são realmente individualizados. A distribuidora, o que é a vistoria? Ela vai no local realizar uma vistoria e identificar se vai precisar de algum tipo de obra de adequação. E se tiver uma obra, é responsabilidade do cliente. O parceiro também pode auxiliar o cliente na contratação de equipe adequada para poder fazer a obra necessária. A própria distribuidora vai apontar tudo isso num laudo, o que precisa ser feito, e se precisar, ela faz uma segunda vistoria. Aqui, ó, tá? No caso da obra de cabine primária, é de responsabilidade do cliente. E aí, próxima data de migração, é instalado, aqui é porque pulou, né? Após a vistoria, depois que terminou a obra, tem que solicitar a segunda vistoria para a distribuidora, ela volta ao local, se ela vê que está tudo ok, ela vai fazer essa troca do sistema de medição, ok? Aqui também é um passo da distribuidora, que ela faz um comissionamento, que é um teste. Depois que ela implementa o novo sistema de medição, ela faz um teste para ver se está tudo funcionando. E aí, ela solicita lá o cadastro no SCDE da CCE. São 5 dias úteis que a distribuidora tem para solicitar o cadastro desse medidor que foi trocado na CCE. E aí, a CCE tem 5 dias úteis para aprovar essa modelagem. Todas as informações do cliente são inseridas no sistema nessa parte aqui. Então, isso aqui são prazos regulatórios. Cada distribuidora, ela vai fazer isso de uma forma. Então, esse prazo regulatório é o prazo máximo, mas tem distribuidora que vai atender antes, tem distribuidora que junta esses 3 momentos aqui, ó, faz esse vistoria e comissionamento ao mesmo tempo, já troca o medidor, já comissiona e já faz o cadastro. Então, esse processo, ele é muito particular de cada distribuidora, né? Vocês vão vivenciar isso aí. Mas esses prazos são os regulatórios. E aqui, se a CCE aprovar, tiver tudo ok, a migração está concluída. Agora aqui para a gente abrir um pouquinho, né, gente? A gente bate muito na tecla da denúncia, ela é realmente muito importante, não pode perder o prazo. Então, se o cliente ele tem um prazo que ele quer migrar, ele tem que saber que essa denúncia tem que ser feita com até 180 dias de antecedência. Tá? Então, se ele perder esse prazo, ele fizer lá com 179 dias de antecedência, ele perde um mês. Então, tem que ficar muito atento, 180 dias de antecedência. Pode fazer com mais? Pode. Pode fazer 200 dias antes? Pode. Ele faz 200 dias antes e fala quando ele quer migrar. Mas não pode fazer com 179, que ele perde um mês. Tá? Então, isso aqui está muito destacado. Está aqui, ó, bem tarjado, para ficar atento, orientar o cliente 180 dias antes da data que ele pretende migrar. Por isso que a gente fala, não espera assinar o contrato. Você já tem ali, passou, né, o processo ali de análise de crédito, passou na análise de crédito, está tudo certo, já faz essa denúncia, tá? Pode fazer logo no início, né, que aceitou a proposta, mas eu falo que assim, a gente tem que ter esse cuidado de fazer com 180 dias antes. Então, após a assinatura, pode falar. Deixa eu complementar, Camila. O cliente, às vezes, ele opta por fazer com menos dias, com menos de 180. Ele tem essa opção, só que aí a distribuidora cobra uma multa do cliente por ele estar migrando antes do prazo regulatório. Aí é uma questão de análise, uma questão de para ver se é importante, às vezes o desconto que o cliente tem na migração compensa ele estar pagando uma multa para estar migrando antes. Aí a distribuidora informa para ele, olha, você pode migrar com 90, 100 dias, mas você tem que pagar uma multa por isso. Então, cada distribuidora vai retornar no processo de denúncia, eles retornam com uma carta, ou né, cada distribuidora tem sua particularidade para informar qual que é o valor dessa multa para ele estar migrando antes. Mas para migrar sem multa, sem pagar nada, é no mínimo 180 dias. Isso mesmo, bem pontuado, Maíra. Obrigada.
Está até aqui também na apresentação que vocês vão receber, tá, gente? A incidência de multa se o prazo for inferior. Então, Aí bem o André pontuado. perguntou quanto que é o valor da multa. Eu acho que é mais questão contratual, que a distribuidora faz uma análise baseada no contrato do cliente, na demanda contratada, o prazo que ele está migrando, né? Aí eu acho que é uma análise feita pela distribuidora. A gente tem casos de clientes que pagam essa multa, né, Maíra? A gente tem casos de clientes Sim, que fazem a análise deles e entendem que o custo-benefício vale e eles pagam a multa. isso. E se o cliente não quiser, eles vai adiar um Aí mês, ele né? aguarda 180. Adia o prazo lá para a migração. Às vezes o desconto do Mercado Livre compensa pagar uma multa. Assim, vocês podem fazer a solicitação da denúncia com um prazo antes. A distribuidora dá o retorno informando. A multa para você estar migrando nesse prazo é tanto. Vocês podem dar ou não andamento, não é obrigado. Aí dá o retorno para a distribuidora e informa, não, a gente não quer pagar multa, então nós vamos migrar com 180 dias mesmo. Então não quer dizer que mandou a carta da multa que vocês são obrigados a migrar. É uma opção, né? Ela retorna que o Isso, que você, se quiser isso, naquela data, é com a multa. Ou se não quiser, vai adiar o prazo da migração, né? isso. Uhum. Então, aqui, gente, aqui na CEMIG, né? No caso, se for na CEMIG, é, tem como fazer essa denúncia pela agência virtual, pelo WhatsApp, ou então pelo telefone, né? E o processo de denúncia para clientes fora Minas pode ser feito presencialmente por carta enviada por e-mail ou pelo próprio portal, né, que a distribuidora tiver, a depender da distribuidora. Então, isso aqui, gente, novamente, a gente reforça, né? Todo esse processo ele depende muito distribuidora para distribuidora. Então, a gente conhece um pouco mais aqui da CEMIG, mas isso varia muito. A gente lida com distribuidoras do Brasil todo e elas têm sim suas particularidades. É, normalmente é por carta, mas pode ter distribuidora que vai aceitar por WhatsApp, vai aceitar isso por e-mail, vai ter o portal. Então, tem que entrar em contato com a distribuidora e verificar qual que é a forma que ela aceita isso. Muitas vezes é pelo mesmo contato que você fez a denúncia, né? Se bem que a gente ainda está falando de denúncia, é porque é a vistoria também. Então, assim, geralmente o mesmo contato aceitam os dois, mas é particularizado, é individualizado, cada distribuidora tem seu processo. Quer completar alguma coisa, Maíra? Não, Posso é isso passar? mesmo, Então, vamos pode. para o próximo. Aqui a gente trouxe, né, um modelo dessa carta aqui, denúncia. Tá pequeno, né, gente? Mas a gente pode fornecer isso para vocês. A gente tem aqui no início, né, os dados da distribuidora, né? A distribuidora tal, endereço, cidade, CNPJ. A solicitação da resilição. Então, vai explicando, né, que referência ao contrato, aí vai falar o número do contrato, que vai migrar para o Mercado Livre, detalhar a data de pretensão para essa migração. Aqui começam os dados da empresa, então CNPJ, razão social, a data, né, que ele pretende migrar, o contrato CCAR que ele tem com a distribuidora, o número da instalação. Então, são informações próprias do contrato do cliente com a distribuidora local. Dados da unidade consumidora, dados do representante legal e assinatura do representante legal e testemunha. A resposta à denúncia, né? É esperado que a distribuidora dê um retorno, tá, gente? Se não der, aí é o papel do parceiro Plus cutucar a distribuidora. Olha, a gente enviou o protocolo, a gente enviou a denúncia no dia tal, salvo, a gente está destacado aqui, ó, salvo o número do protocolo e as evidências relacionadas a essa solicitação. Na hora que vocês acionarem a distribuidora de novo, olha, na data tal, número conforme o número de protocolo tal, a gente solicitou aqui, né, a denúncia do contrato CCR e a gente ainda não recebeu nenhuma resposta. Então, é importante que a distribuidora retorne a vocês informando que a denúncia foi acatada, até é uma segurança que vocês têm que o prazo para a migração, né, do cliente que ele desejou, que ele assinou o contrato, vai ser efetivada. Então, aqui, estando acatada, a distribuidora encaminha um termo aditivo e o contrato de resilição do CCR, que deverá ser assinado pelos representantes legais. Então, isso faz parte do processo, né, do trâmite para poder fazer essa resilição.
Muita atenção aqui, gente. A distribuidora pode exigir preenchimento de documentos ou de formulários complementares. Novamente, é particularidade das distribuidoras, cada uma vai agir de uma forma. Então, a gente já vivenciou um pouco de tudo, assim. E até hoje, acho que a gente vê coisas novas, né, Maíra? Tem vezes que aparece algum colega nosso, chega com algum Excel, uma planilha e fala assim, pergunta se a gente já recebeu e assim, não é a primeira vez que a gente vê aquilo e aí tem que ajudar o cliente a preencher, são informações do contrato do cliente que ele vai perguntar. Muitas informações geralmente estão na própria fatura ou então estão na planta lá do cliente, talvez algum técnico da empresa ajuda também a preencher, tá? Então é só para pontuar, não estranharem. Cada distribuidora tem o seu processo, né? Então ela pode solicitar isso aqui para poder entrar com as informações e atender o prazo. E a gente tem casos aqui também diário que a mesma distribuidora trata 3 clientes diferentes. E ela De faz a forma totalmente solicitação diferente. de 3 solicitações para os clientes, mesmo sendo a mesma distribuidora. Então, assim, não tem uma regra, cada distribuidora tem sua particularidade. Como Isso eles mesmo. fizeram a solicitação, a gente tenta atender a solicitação da distribuidora para o processo fluir, né, dentro do prazo, para a gente não ter aquela barreira junto com a distribuidora. Então, a mesma distribuidora, ela pode solicitar para um cliente, pode facilitar para o outro. Então, não tem uma regra. Isso mesmo, a gente vivencia isso aqui muito mesmo. Para Sim, um cliente exige um documento, para outro não, já vai aceitando. Então, assim, a gente às vezes fica até sem entender, a mesma distribuidora tratando de forma diferente, acho que depende do agente que atende, né? Que pega aquele atendimento. Aqui, gente, esse lembrete, a gente vai falar mais para frente de novo. Fez o processo, informar para a gente aqui qual que é a data de denúncia que foi acatada depois da resposta da distribuidora. A gente precisa dessa data de denúncia para inserir no nosso sistema para caminhar com o processo de migração. E a gente solicita também aqui, logo nesse início, vocês passarem para a gente qual que é o e-mail do cliente que ele vai querer receber fatura depois. Isso já é pós-migração, mas a gente tem muito problema. O cliente migra, leva, né, 6 meses, ele migra, começa a faturar e ele não recebe a fatura. Às vezes descobre quase um mês depois que ele está sem pagar aquela fatura. Quando a gente procura o cliente para falar que ele está inadimplente, ele não recebeu, porque o e-mail que estava cadastrado era o e-mail do dono da empresa, do CEO da empresa, e quem paga é o financeiro, a contabilidade, é outra área da empresa que não estava nem ciente de que existia essa fatura. Vocês já, né, participaram de um treinamento longo, vocês sabem que são 2 faturas, né, uma da distribuidora, uma do Mercado Livre, só que quando passam esses 6 meses, é muito comum o cliente às vezes nem lembrar disso, então está chegando a fatura da distribuidora e está pagando, ele está achando que ele está em dia, ele não lembra que tem outra fatura, porque são 180 dias, é um prazo longo mesmo, e ainda tem essa situação que às vezes quem paga é outra pessoa, é outra área, então às vezes é o dono de uma fazenda, quem paga é um funcionário dele, o funcionário não está ciente que ele vai passar a receber 2 faturas, tá? Então a gente precisa ter o e-mail correto, a gente já pontua aqui, pontua lá na frente também, passar todas as informações para a gente. e além também do recebimento por e-mail, a gente também tem o portal, né, do portal do cliente Do livre. cliente. Então, assim que o cliente é migrado, a gente faz o cadastro, vocês informam para a gente quem que vai ter o acesso ao portal do cliente livre, e lá também vocês conseguem retirar as faturas, consultar os históricos e fazer Trocar também essa contato para alteração de e-mail. recebimento, né? Isso. É muito Aí vocês importante podem mesmo. fazer essa alteração de e-mail, cadastrar, ver quem está recebendo. É uma ferramenta muito, muito boa Muito usada, né? útil. Assim, quando é migrado. Mas eu Aqui, acho que a gente, é gente só consegue só fazer, né, Camila, quando é concluída a migração, né? só no final, só No no final. final. Mas é bom Tá. pontuar, a gente fala aqui, fala lá na frente. Isso, que aí vocês sabem que tem o portal. Isso, que já pode fazer o cadastro assim que ele migrar. Aqui, gente, só para pontuar de novo, né, que a gente primeiro fez a trilha do processo para vocês poderem visualizar o processo, mas aqui a gente reforçando é que a partir de 1º de julho, a CCE entrou com um processo de migração simplificado, é um modelo digital
todo baseado em APIs, muito fácil. Vocês vão ver no final, a gente mostra esse fluxo, não sei se já é no próximo slide. Ele é bem mais simples, mas a gente está pontuando aqui porque, com certeza, a gente tem parceiro que está aqui que vai ter processo nos dois fluxos. Né? A gente não sabe dizer agora qual que está em qual, se algum parceiro depois quiser perguntar de algum cliente, mas normalmente os mais antigos estão no processo antigo. E todos que entrarem 1º de julho estão obrigatoriamente no processo novo, tá? Aqui a gente falou lá, né, no fluxo também, que tinha o cadastro de aceite, que é um dos pontos que realmente mudou muito com o processo simplificado. Então, a gente colocou aqui, ó, no modelo antigo. Então, quem ainda tiver um processo, né, um cliente no modelo antigo, ele tem que cadastrar o representante legal na CCE e dar o aceite do CCV. É responsabilidade do cliente o cadastro feito no site. E aí, isso aqui é só a carinha da tela, né? Criar e redefinir acesso. Ele vai entrar e ele mesmo que vai fazer isso. E no modelo simplificado, né, que é das APIs, o parceiro só precisa fornecer para o nosso time o e-mail do representante legal, que esse e-mail vai receber um link para ele dar um aceite. Então, ele tinha que entrar no site da CCE sozinho, fazer um cadastro. Hoje, isso é tudo automático, a gente precisa só do e-mail, ou seja, o parceiro tem que passar isso para a gente, o e-mail do representante legal, que ele vai receber um link no e-mail dele, só para dar um aceite nesse contrato novo lá com a CCE. E só para destacar, né, gente, contratos são 2. O primeiro contrato, que foi muito bem descrito ali pelo Alceu, todos os detalhes, é o contrato de energia livre com a CEMIG. O CCV é um contrato de responsabilidade lá com a CCE. Então, ele migrou para o Mercado Livre, ele tem que dar esse aceite e assinar esse contrato lá também, tá? Aqui, ó, isso aqui também, eu vou lembrar, a gente já falou lá atrás, o que a gente precisa para isso aqui acontecer automaticamente? O e-mail e a data de migração, que a gente falou lá atrás. Tem que passar. A distribuidora respondeu dando aceite para a data tal, a gente tem que ter essa data cadastrada no nosso sistema para esse processo poder fluir de forma automática, tá? Quiser apontar alguma coisa, Maíra, à vontade. Pode passar? Pode. Então, aqui o mapeamento ponto de medição, que é outro ponto que alterou, né, com o modelo simplificado. Então, no modelo antigo, o parceiro precisa solicitar para o cliente o histórico dos últimos 24 consumos. Vou já passar um pouquinho, que aí mostra aqui, né, exemplos, vem na fatura, tem fatura que traz o histórico dos últimos 12 meses. Então, o que o parceiro tem que pegar com o cliente? 2 faturas, né? Uma de janeiro 24, outra de janeiro 23. Aí ele vai, ó, por exemplo, janeiro 25 e uma de janeiro 24. Ele vai ter 12 em uma e 12 na anterior. Se a fatura da distribuidora, gente, só tiver a do mês, vai ter que pegar com o cliente as últimas 24 faturas dele. E aí, no modelo antigo, vocês pegam isso com o cliente e passam para a gente. A nossa equipe de migração vai entrar com esses dados lá no site da CCE. Então, aqui, né, algumas distribuidoras possuem, outras não. Então, esse é o modelo. No simplificado, gente, a gente nem citou aqui, isso nem existe. No simplificado é tudo automático. A distribuidora automaticamente já envia isso para a CCE, nem passa pelo cliente e não passa por nós aqui também não. Mapeamento de medição, do ponto de medição. Então, no modelo antigo, gente, o parceiro precisa solicitar junto à distribuidora, por e-mail, o parecer de localização após o pedido do cliente. A distribuidora tem 10 dias úteis para encaminhar essa solicitação para a CCE, que, por suas vezes, tem 5 dias para responder para a distribuidora. E aqui, a CCE ela pode aceitar ou ela pode recusar, e ela vai apontar por que ela recusou. Ó, está recusando porque um dos consumos aí está errado. Aí, no caso aqui do modelo antigo, volta para a gente tem que corrigir e a distribuidora inicia o processo de novo para a CCE poder aprovar. Então, vocês percebem que qualquer erro, gente,
traz atraso. São 10 dias para fazer, 5 para responder. Se ela recusa, volta para a gente, alguma informação que estava errada, a gente corrige. 10 dias de novo para a distribuidora acionar, 5 para ela responder. Então, assim, o ideal é que tudo esteja certinho e redondo para a gente poder passar o processo de primeira, né? Assim que a solicitação é feita, a CEMIG já consegue visualizar esse processo no site da CCE. No modelo simplificado das ATIs, todo o processo é realizado por API sem nenhuma ação do parceiro. Vistoria. Da mesma forma lá da denúncia, o parceiro vai ter que participar desse processo, auxiliar o cliente e poder solicitar a vistoria para a distribuidora, que é aquela visita que a gente falou lá atrás. A distribuidora faz uma visita e verifica se está tudo ok ou se vai precisar de alguma obra de adequação, tá? E cada distribuidora é de uma forma. Normalmente, da mesma forma que foi feita a denúncia, pelo mesmo canal você vai conseguir solicitar a vistoria, tá? Então, seja o WhatsApp, seja por e-mail. A gente gosta de pontuar, se tiver um contato dentro da distribuidora, facilita. Então, pode perguntar para o próprio cliente, às vezes o cliente tem um contato lá que é de apoio deles dentro da distribuidora. Quanto maior esse cliente, né, mais comum dele ter um contato na distribuidora. E aí, isso facilita muito o processo, vocês entrarem em contato com essa pessoa da distribuidora, ao invés de ir pelos canais, que são canais gerais, né, para todos os clientes. Então, aqui, assim que, né, a denúncia foi acatada, a distribuidora realiza uma vistoria para verificar se será necessária alguma adequação no padrão de entrada da empresa. Dica: algumas distribuidoras agendam a vistoria assim que o protocolo da denúncia é acatado. Mas é sempre recomendável formalizar esse pedido diretamente com a distribuidora. Sugerimos que essa solicitação seja feita pelo mesmo contato que realizou a denúncia. Então, já tinha até falado, né? Mas é bom que a apresentação, gente, ela está com tudo escrito. Vocês vão receber tudo que a gente está falando aqui, vocês vão receber tudo por escrito. Algumas distribuidoras, gente, podem cobrar essa vistoria. Tem distribuidora que não cobra, tem distribuidora que cobra. É de responsabilidade do cliente a contratação da mão de obra especializada para executar essa adequação, caso ela seja necessária. Depois que acabou, tem que fazer a obra. Fez, acabou, tem que solicitar uma segunda vistoria. Ela é realizada após o cliente informar a distribuidora que as adequações foram concluídas. Caso a subestação esteja em conformidade com as normas técnicas, o sistema de medição será substituído. A própria distribuidora faz essa substituição, ok? Ela aprovou, está tudo ok, ela troca o sistema de medição. Sobre a adequação, é importante que o parceiro ofereça o suporte necessário ao cliente, caso haja alguma demanda nesse processo. Se houver grid zero, gente, o grid zero, eu tenho certeza que isso já foi muito bem pontuado para vocês, cliente com geração distribuída, ele precisa fazer adequações que são específicas, ele precisa implementar o grid zero para ele não injetar energia no sistema, ele não pode injetar sobra de energia dele no sistema. Aqui é papel do parceiro Plus, né? Acompanhamento das tratativas com a CEMIG ou com a distribuidora local. Então, o parceiro ele tem que auxiliar e dar suporte todo ao cliente. Tudo que o cliente precisar, junto à distribuidora ou com a gente aqui com a CEMIG, o parceiro vem até nós, verifica, retorna ao cliente, vê com a distribuidora local. Coleta de documentação complementar. É o papel do parceiro Plus coletar essa documentação junto ao cliente, seja para fornecer para a distribuidora ou para a gente. Suporte na adequação, agendamento com a distribuidora e fornecedores, auxiliar esse cliente, quem que é o prestador de serviço, às vezes pode solicitar a indicação da própria distribuidora local, se ela tem um fornecedor que elas conhecem, que presta serviço para os clientes, procurar esse fornecedor. E, gente, muita atenção aos prazos. Como foi muito bem pontuado pelo Alceu desde o início, qualquer falhazinha atrasa o processo. Então, qualquer coisa que vai errado, volta passos atrás. Perde-se dias e pode-se perder um mês de migração ou mais.
Só para pontuar aqui, é muito importante, né, o parceiro tentar encontrar uma pessoa, um suporte na distribuidora, dependendo, pode perguntar se a gente tem. Ô Maíra, ô Camila, estou lidando com a distribuidora tal aqui, a gente não tem contato, vocês têm algum contato para fornecer? Pode ser que a gente tenha, o que a gente tiver, a gente passa para vocês, e o que a gente reforça é que o contato, o trabalho de buscar as informações, de resolver, é do parceiro Plus, mas a gente pode auxiliar passando o contato das distribuidoras, tá? E com relação, né, de novo, à adequação, o custo é do cliente, mas o parceiro auxilia o cliente nesse processo também. Às vezes o cliente não entende nada, gente. Então, assim, é bom auxiliar, procurar um fornecedor adequado e estar ali junto do cliente, auxiliando esse processo. Aqui, só para a gente poder visualizar a jornada simplificada, o quanto que ela é mais simples, né? Qual que é a responsabilidade do parceiro Plus na jornada simplificada? Ela é muito menor. Então, primeiro, solicitar formalmente a denúncia, que a gente já falou, que tem que ser com 180 dias, isso não mudou. É papel do parceiro Plus solicitar a denúncia, acompanhar, aguardar a resposta, cobrar da distribuidora se ela estiver demorando a dar uma resposta nessa solicitação. Informar a CEMIG sobre geração do protocolo de resposta da distribuidora referente à solicitação da denúncia. A distribuidora respondeu, passa para a gente a resposta e passa também o protocolo. A gente precisa do protocolo para iniciar o próximo passo. Esse passo não inicia se a gente não tiver a data que a distribuidora acatou para a migração do cliente. Quando a gente está com tudo no sistema, gente, e-mail do responsável legal que vai assinar o CCV e data que a distribuidora aceitou para a migração e o protocolo, isso é automático. Então, o que o parceiro precisa fazer aqui? Só orientar o cliente a assinar. Vai chegar na caixa do representante legal um e-mail com um link para ele entrar e dar um ok. O parceiro vai entrar em contato com o cliente, olha, o senhor recebeu um link aí, o e-mail enviado é tal, verifica e dá esse aceite. Talvez até auxiliar o cliente, dependendo, às vezes são pessoas mais velhas, aí o parceiro Plus pode auxiliar, compartilha a tela, auxilia, é simplesmente auxiliar a dar um aceite num link. Depois, o que o parceiro tem que fazer aqui? Solicitar formalmente a vistoria. Então, ela vai solicitar a denúncia, acompanhar a resposta da distribuidora, solicitar a vistoria junto à distribuidora. Aqui, se houver necessidade de adequação, dar esse suporte para o cliente. Teve a aprovação final, informar para a gente quando que as adequações estiverem concluídas, para a gente poder seguir com o processo de migração. E aqui, gente, não tem mais nada. O parceiro não precisa acompanhar mais, nem o cliente. É um processo que vai por API, muito mais rápido. A distribuidora tem prazos para poder concluir junto à CCE, não é mais o parceiro, não somos nós, não é o cliente que vai cobrar da distribuidora. Agora, o prazo, se ela não cumprir, ela sofre penalidade, é automático. Então, assim, facilitou muito a vida. Os processos de migração estão ocorrendo realmente mais dentro do prazo. É um processo novo, né? Na verdade, a gente não pegou nada até o final, mas a gente já percebe que a gente não precisa ficar atrás da distribuidora e, se tudo correr bem, todos que entraram no processo simplificado vão migrar dentro do prazo sem nenhum atraso. Maíra, se quiser pontuar alguma coisa. Eu queria reforçar, porque toda essa jornada, a gente está tratando de duas empresas completamente diferentes. Uma é CEMIG Geração e a outra é distribuidora. Todo o acesso, a comunicação que a gente tem com a distribuidora é o mesmo que vocês têm. A gente não tem algum privilégio, a gente não tem nada, nem na CEMIG Distribuição, a gente consegue alguma informação privilegiada, porque são empresas diferentes, então a gente não tem um acesso, cada uma tem a sua jornada no sistema, então pode ser que o tratamento lá do ponto de medição de uma, elas estão em conformidade, mas tratando do fluxo da distribuidora, a gente não consegue ter interferência, ter informações sobre a distribuidora. Então, quando muito parceiro aqui me aciona, perguntando algo da distribuidora, então é algo que eu realmente tenho que ir atrás para tentar alguma informação, porque a gente não tem contato, a gente não tem um acesso, a gente não tem informação privilegiada.
porque a gente só faz parte da CEMIG de geração. Então, são empresas diferentes, são, né, distribuidora e a geração são completamente diferentes. Então, às vezes, a gente não consegue aquele retorno de imediato, porque a gente vai atrás, a gente tem que entender o fluxo deles, às vezes eles não passam. Aí é A só gente para é tratado reforçar da mesma isso. forma, né, Mayra? Da mesma forma que a gente é É, tratado, vocês, parceiro Plus, vão ser tratados também. A gente não tem realmente nenhum sim, tipo de facilitação. E, assim, só para reforçar, né, quando o parceiro vai intermediar o cliente junto à distribuidora, ele precisa de procuração do cliente. A distribuidora também não vai passar nada para parceiro sem ter a procuração. Então, é, assim, quando a gente fala papel do parceiro, normalmente é um papel do cliente. Ele precisa passar uma procuração para o parceiro poder fazer isso para ele, tá, gente? Provavelmente eles têm também modelo, né, de procuração para passar para o cliente, mas se quiser pode pedir para a gente também, mas tem que ter uma procuração, senão a distribuidora não passa informação, não. o que às vezes a gente tem é o quê? Um contato da distribuidora, mas isso é no nosso dia a dia, de tanta gente ir atrás também da distribuidora para pegar informação, às vezes a gente tem aquele contato que pode facilitar e facilita, mas pode ser que não respondam, pode ser que demora, pode ser que queiram dificultar alguma coisa. Então, assim, a gente tem esses contatos, mas é pela nossa vivência mesmo do dia a dia, né? Pelas as coisas que a gente precisa ir atrás também para resolver. Mais informações do sistema, como que está o processo junto à distribuidora. A gente tem um status, né? Que eles precisam dar o status. Vamos supor, em andamento, em validação, mas dentro da distribuidora a gente não consegue. E protocolo, tá, gente? Salva os números de É, protocolo, fez a denúncia, salva aquele número, solicitou a vistoria, salva aquele número. Porque se o prazo estiver excedendo, estiver demorando, cobra, formaliza essa cobrança, coloca lá o número do protocolo e a data que vocês solicitaram. Olha, segundo o protocolo tal, a gente solicitou a vistoria na data tal. Até hoje não obtivemos retorno da distribuidora. E hoje, gente, vou pontuar, né? A Maíra falou aquilo, né? Que às vezes uma distribuidora só traz tratativas distintas. Eu estou com um processo aqui, que são 20 unidades, com clientes diferentes, todas na mesma distribuidora. E aí eu tenho unidade lá que na hora que eu solicito a vistoria, eles agendam e fazem. Aí, para o outro cliente da mesma distribuidora, eu solicito a vistoria, ele fala: as vistorias só estão sendo agendadas após a assinatura do contrato CCV, que é esse ponto que a gente colocou antes. Por que que a gente colocou antes? Porque tem distribuidora que está falando que só depois que iniciar aqui que ela agenda a vistoria. Então, a gente precisa estar com isso aqui tudo ok, com o e-mail do cliente, ou, né, do representante legal, e a data de aceite para migração para poder startar isso aqui para ela aceitar essa vistoria. E ainda na mesma distribuidora, eu recebi resposta para outro cliente falando que, em vista da jornada simplificada da CCE, ela não faria a vistoria e já estava dando o aceite, só depois só iria trocar o medidor. Então, é a mesma distribuidora, três respostas diferentes na mesma semana. Então, assim, ainda tentei ajudar a cliente que recebeu informação que tinha que assinar primeiro. Eu falei, tenta conversar com tal agente, porque para o outro cliente meu, ele agendou a vistoria sem pedir isso. Aí não adiantou. Então, assim, um cliente agendou vistoria, o outro exigiu a assinatura do contrato, e o terceiro falou que nem ia fazer vistoria, que estava acatado e que depois iria lá só trocar o medidor. Então, assim, vocês vão passar por isso também. Uma mesma distribuidora, com tratativas diferentes, dependendo de quem foi acionado. Eu acho que aqui, gente, se a gente lembrar de alguma coisa, mas eu acho que finalizou. Tem aqui para vocês, né, um QR Code aí para fazer pesquisa, preenche o formulário, vai receber o certificado. Ah, aqui é para o certificado, gente. Para receber o certificado e a pesquisa de satisfação. Vou deixar aí na tela aberta. Acho que o nosso aqui acabou. Obrigada, viu, Maíra, aí pelo Beleza. apoio. Eu espero que a gente tenha ajudado a tirar, sanar algumas dúvidas desse processo. E a gente está à disposição, né? Se quiserem tirar alguma dúvida. É, não, não, não é difícil, às vezes é um pouco trabalhoso.
ter que ficar cobrando a distribuidora, mas a gente sempre consegue, sempre conclui, né? E é isso mesmo, é ter paciência e cobrar. Tem que estar ali o trabalho de formiguinha, de estar cobrando, de estar controlando. Acho que o importante é, você fechou com aquele cliente, vocês têm que ter o controle de vocês para poder ir fazendo um monitoramento daquele processo, se a distribuidora respondeu, cobrar, e é isso, acompanhar que vai dar tudo certo. O importante é a satisfação do cliente, a gente preocupa muito com a experiência do cliente, porque quando a gente tem algum problema e atrasa a migração, o cliente fica muito insatisfeito porque ele perdeu um mês de desconto, né? Então, a gente tem que evitar ao máximo atrasar a migração do cliente, porque isso sim gera muita insatisfação para ele. E a gente quer que ele fique feliz, que ele queira renovar com a gente e que ele fique satisfeito tanto com o parceiro para indicar para um outro, né, um colega, um parente que também tem uma empresa, tem um negócio. Se ele gostar, ele vai indicar o parceiro, ele vai indicar a CEMIG. E boa sorte aí no trabalho de vocês, que vocês tragam muitos clientes para a gente tenha realmente uma parceria de sucesso, consolidada, com muita satisfação dos nossos clientes, satisfação de vocês também, parceiros, junto à equipe CEMIG, e eu tenho certeza que estamos todos à disposição para qualquer dúvida, para apoiar vocês nesse processo, tá? Agora eu vou deixar com a equipe aí que organiza, vou deixar na tela aí, vocês que orientem aí o que a gente tem que fazer. Obrigada, viu, Beleza, Dani? Agradecer beleza, muito a Dani, que ela deu muito apoio para a gente aqui também, tá? Boa. Beleza, Camila, muito obrigado, viu, Camila, pela aula aí, pelas várias dicas, pelos vários insights. Obrigado, Maíra, obrigado ao seu, né? Pô, foi excelente. Igual eu mencionei no início, né? É uma aula densa, é uma aula aí de especialistas mesmo, né? Igual a Camila mencionou isso, né? Tem particularidades ali que a distribuidora vai no pé da letra, e só que eu acho que isso é o grande diferencial do time de pós-venda da CEMIG, viu? Eu falo a todos os parceiros, é um grande diferencial em relação ao mercado. Né? A gente tem aqui especialistas que lidam com todas centenas de pedidos de migração, de tipos de migração, de distribuidoras diferentes. Né? Então, a gente não vai realmente, né? Apesar da responsabilidade, pessoal, deixar bem claro, ser de vocês, né, isso aí, perante aos clientes, buscar as questões das denúncias, o processo, nós estaremos aqui para, né, auxiliar, para, né, dar o know-how que a gente tem, mas, né, se lembrando sempre que o parceiro Plus, ele é responsável por isso. Né? Então, vamos começar aqui um bate-papo, né, pessoal, assim, para a gente responder algumas perguntas que o pessoal falou. Vou perguntar pelo menos uma pergunta para cada apresentador, para cada especialista aí que falou na mentoria. Vou começar pelo Alceu, né, Alceu, na parte de contratos. A gente sabe, Alceu, que o parceiro Plus, né, e os parceiros em geral, eles só recebem, né, a comissão, que a gente chama aqui de bônus de assinatura, né, ou seja, aquela maior parte da comissão depois que o contrato, né, depois que o processo de assinatura for todo feito. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, né, o parceiro ter isso, ter todas as, igual você mencionou, né, o seu, ter todas as informações redondinhas ali de representante legal, né, eventualmente testemunhas, se for querer colocar, né, para receber mais rápido, né, e para não passar os meses aí. E aí, Alceu, eu queria que você voltasse um pouquinho, falasse um pouquinho na questão da análise de crédito, né? Até daquela questão da governança, né? Essa importância que a gente tem de ter o crédito aprovado, né? Senão, acho que a gente não consegue assinar e aí não tem comissão, né, Alceu? Isso aí, exatamente, Daniel. É, é um processo, não é nem, uma etapa que não é nem importante, ela é essencial, ela está dentro aqui do nosso processo de governança, né, de compliance, dentro aqui das instruções de negócio. Então, a análise é feita para, né, exatamente para se verificar a saúde financeira ali, porque esse processo, né, o contrato, aí, a partir do momento que a gente assina um contrato, gera-se obrigação para ambas as partes, né? A obrigação da gente entregar
o nosso produto, que é energia, né, conforme acordado, e a obrigação do cliente de efetuar os pagamentos referentes, né, a esse fornecimento, porque a energia, né, aqui tem o custo, né, eu vou usar um termo assim meio, né, talvez não muito legal, mas assim, a energia não vai cair do céu aqui. A gente também tem as nossas obrigações com relação a essa energia que a gente vai entregar. Então, é uma etapa que, como eu disse, ela não é só importante, tá? Ela é essencial e em caso realmente de uma reprovação mesmo nessa análise, essa negociação não vai para frente, tá? Não tem como, não há a possibilidade. Não foi, foi reprovado, não teve a possibilidade de apresentar um garantidor, não teve nenhuma outra forma. Infelizmente, a negociação vai se dar por encerrada, tá? Ô, beleza, Alceu. Isso aí acho que é importante, né? A gente deixar isso claro, né, para os parceiros, né? Que a gente tem aqui essa governança que você mencionou, né? Tem a questão do garantidor, né? Que eu acho que é vamos falar assim, a última chance, né, da gente realmente conseguir aprovar a operação. E eu acho que isso aí acho que casa legal, né, os parceiros, né? Bacana. Eu vou fazer uma pergunta aqui para Camila. Camila, se a gente mencionou muito a questão das distribuidoras, você falou aí com bastante propriedade, né, das migrações, e a gente sabe que tem particularidades, né? Até a gente teve alguns parceiros aqui que mencionaram, né, da questão das obras, que obras são necessárias. A gente sabe que tem caso que quase que não requer obra, né, que são casos muito simples, né, subestações muito novas, não tem obra, e tem casos assim extremamente complexos, né? A gente já viu aí casos de subestações que eram dos anos 50, 60, extremamente perigosas, né, com riscos de segurança, e foi necessário fazer uma subestação nova, né? Então acho que é muito abrangente. E aí, Carila, você mencionou a questão da distribuidora Qatar, né? E eu acho que tem que ficar muito claro para os parceiros que a distribuidora local ela tem a palavra final, né, sobre a migração. Então eu queria que você comentasse isso. Eu acho que é uma questão até de o parceiro entender essa filosofia que é o regulatório, né? Comenta um pouquinho para a gente, Camila. Desculpa, eu estava com o microfone fechado. Gente, é isso que o Daniel falou, né? É a distribuidora, ela que aprova ou não se a cabine primária está adequada para fazer essa migração para o Mercado Livre, né? É, as obras, normalmente, né, a gente tem vivenciado que a grande maioria é só a troca do medidor mesmo, mas a gente, acho que vocês sabem, né, se for uma obra muito cara, o cliente ele pode, não naquele momento, até dependendo do valor da obra, desistir dessa migração. Então, acho que vocês podem passar por isso. Se pegar uma cabine tão antiga, igual o Daniel falou, pode ter um parceiro que, dependendo, na hora que ele fizer o orçamento e ele vê o valor da obra, ele fala, pô, viabiliza a minha migração, né? Seja por falta do dinheiro para desembolsar na hora, ou que talvez não vale a pena mesmo, vai demorar muito um longo prazo para ele reaver aquilo. Então, pode ter cliente que desista. Se ele já tiver, né, dado o aceite na proposta, isso não é problema, acho que vocês também têm que saber disso, não é um problema, a gente não encerra o contrato, mas ele não é obrigado a migrar e não tem multa, tá? Se ele tiver esse custo. É um problema aí também com a questão do grid zero, vocês sabem, sim, se tiver GD, vocês têm que analisar bem se o trabalho, se vai valer a pena ali com aquele cliente, porque talvez na hora da vistoria ele tem que implementar um grid zero, costuma ter um custo elevado também. Agora, é avaliar a fatura do cliente, que dependendo da GD, ele não injeta, ele só consome, ele tem uma GD que ele só faz consumo próprio e não injeta nada. Então, tudo tem suas particularidades, mas a equipe técnica que vocês auxiliarem o cliente a, né, contratar, ela vai saber o que tem que ser feito. O próprio laudo, né? A distribuidora, quando ela finaliza a vistoria, ela deixa um laudo falando o que precisa ser feito.
Então, às vezes ela fala, não, é só trocar a caixa acho que é uns R$ 200, fazer a troquinha né, da caixa onde vai instalar o medidor, não tem que fazer nada, então ela vai especificar, ela vai escrever nesse laudo o que precisa ser feito para vocês poderem acompanhar junto ao cliente a solicitação de um orçamento com uma equipe técnica, né, para fazer esse trabalho e analisar junto ao cliente se continua sendo factível essa migração dele, tá? Acho que foi só isso, né, Dani? A pergunta, né? É isso mesmo. Não, perfeito, Camila. Tá bom. Acho que você abordou legal essa questão, que eu acho que é muito importante. Legal. Maíra, puxar você para a roda aqui, Maíra, para a gente falar um pouquinho, né? A gente teve algumas dúvidas no chat aqui sobre o processo simplificado e o processo atual, né? O André até mencionou aqui, acho que não sei se todo mundo viu, né, a sua resposta, mas fala um pouquinho, né, desse processo, né, simplificado que está muito mais relacionado, né, Maíra, à questão da modelagem na CCE, né? Então fazendo aí até o paralelo que a Camila falou, que é da distribuidora, ela que vai dar, né? Ela tem ali as normas dela, mas o processo desse simplificado que você mencionou está relacionado lá na Câmara de Comercialização, né? Fala, Isso. repete para a gente, como é que você mencionou no chat ali, Maíra, a questão de como é que está essa transição do modelo atual, novo, e também, Maíra, a questão da procuração, né? Como é que o cliente dá a procuração, vacinar, né? A questão do CCV. Fala um pouquinho esse processo aí. Alguns contratos a gente recebe junto à procuração. Então, o que a gente pode facilitar é o aceite na CCE pelo modelo simplificado. Porque no modelo, o antigo, a gente ainda tem clientes que estão migrando nesse modelo antigo. Os contratos que foram assinados em 1/7 é que passaram pelo simplificado. Mas o que o setor de migração a gente fez? Pegou todos os clientes que estavam antes de 1/7 e fez todo o processo nele no modelo antigo. Então, esses clientes a gente ainda está tratando com o modelo antigo. A partir de 1/7, a gente está tratando como um modelo simplificado, porque a CCE não dá mais permissão, não tem como, vamos tratar pelo modelo antigo, a CCE não permite mais, o sistema é bloqueado para isso. Então, a API, ela é vinculada dentro do sistema CEMIG com CCE e distribuidora. Então, esse sistema é pelo um clique. A gente dá um clique para enviar a migração. Então, o processo já vai automático para a distribuidora, que comunica, que conversa com a CCE. Então, eles dão um retorno, eles fazem o que tem que fazer, algum parecer de localização, uma coisa envia para a CCE e a CCE aprova ou não. Então, a gente só tem esse retorno de status, que é via API. Então, são tudo por clique. E na procuração, o que a gente consegue interferir nisso é a assinatura do CCV, que é um link também, que é enviado no momento que a gente faz o início na API, aí o parceiro, né, vocês informam um e-mail do representante legal, a gente cadastra e a CCE faz o envio do CCV para o e-mail do representante legal. Então, no caso, isso é sem a procuração, tá, gente? Aí eles fazem o envio. Com a procuração, a CEMIG mesmo que faz esse aceite da CCE, da CCV, junto com a CCE. Não sei se ficou claro, respondeu a pergunta. Muito bom, Maíra. Não, muito bom, muito bom. Isso aí Tem claro questão, que... Pode falar. da API, em questão de procuração, a gente consegue atuar isso na assinatura do CCV, que aí é a CEMIG mesmo que vai fazer essa assinatura. Isso, e não tendo a procuração, o parceiro vai fornecer para a gente um e-mail, e aí o link é enviado para o e-mail do representante legal, para ele dar um aceite. Então, assim, tem cliente que não vê, que pode cair no spam, não está com acesso à caixa lá, então esse processo ele fica parado. E tem um prazo também para assinar o CCV. Se não assinar e cancela o processo, aí a gente tem que fazer todo o envio de novo. E estando com a CEMIG, a gente mesmo já faz essa assinatura, né, de imediato, sem comprometer qualquer prazo, né? Não, legal. Legal, Maíra, ficou bem claro, né? E até esse novo modelo, né? Então, assim, lembrando sempre as três partes, né, que a gente tem, né, Maíra? Ficou muito mais simples, né? Porque a CEMIG, né, geração comercializadora, né? Ela está vendendo energia, né? É uma das partes.
o cliente né, e a CCE, né, outra parte, e tem a distribuidora. Então, essas 4 partes, vamos dizer assim, comunicam muito mais rápido, né, com esse novo modelo simplificado que você falou e mencionou. Cliques, né? Antigamente, né, era um protocolo para lá, um protocolo para cá, que aí às vezes ficava parado e tinha, né, às vezes até a distribuidora ficava ali com um processo ali. Pedido de emissão de parecer de localização. Exatamente. Então, assim, são melhorias, né? Acho que deixar bem claro para os parceiros que são melhorias que vêm, que eu acho que, assim, que exatamente quando abriu o grupo B, né, pessoal? O pessoal até comentou o baixa tensão. A gente não tem, viu, pessoal? Deixar vocês aí. Eu sei que vocês estão ansiosos para abrir esse grupo B, para vender mais, para ganhar mais comissão. Mas isso aí também vai ajudar, né? Vocês terem essa noção aí de modelagem, né? Vai ajudar bastante em relação a isso. Né? O pessoal comentou alguma questão também de cabine, né? Então, falar de novo, né? Acho que a questão das obras, né? Vai depender de cada caso. A questão do grid zero, né, Camila, que você mencionou também, vai depender de cada distribuidora, né? Que vai pedir, o que a distribuidora vai falar para o cliente, né? Então, ou seja, sempre lembrar, pessoal, o processo de migração está correndo. Se a distribuidora falar assim, ó, precisa dessa obra, pessoal, infelizmente, não, a Câmara de Comercialização não pode fazer nada, a CEMIG Geração não pode fazer nada, o cliente não pode fazer nada. Né, a distribuidora tem essa prerrogativa, né, de solicitar aí as eventuais questões. E aí eu estou lembrando aqui também, pessoal, aí, Camila, acho que você pode mencionar também a questão dos custos de adequação que são responsabilidade do cliente, né? Acho que reforçar isso, né? Tá, você fala reforçar que assim, o custo é de responsabilidade do cliente. Qualquer obra que for fazer lá, tirando, né, a troca do medidor, que é a própria distribuidora que faz essa troca, mas qualquer obra que ele tiver que fazer, se for a caixa lá onde a caixa onde coloca o medidor, né, tem uma caixa estendida, precisa de uma caixa estendida, é responsabilidade do cliente, e o papel do parceiro é auxiliar o cliente, talvez, a encontrar um profissional que vá prestar um serviço de qualidade para ele. E como eu falei, talvez a própria distribuidora pode indicar, ela pode ter lá contatos de empresas, né, ou de pessoas físicas que façam esse tipo de trabalho para indicar para vocês. O importante é que seja, né, uma pessoa que preste um serviço de qualidade, para quando vier a segunda vistoria não ter um problema de novo, né? Então, depois que fez o serviço, fez a obra, todo o custo, a responsabilidade do cliente, é ele que vai pagar isso, a distribuidora volta para verificar, para ela poder validar e emitir um laudo de aprovação para ele poder seguir no processo. Então, tem que ser uma pessoa de confiança, tem que ter indicação, né? E é isso, a parte do parceiro é um auxílio, né? Porque quem paga, quem contrata é o cliente. Não, perfeito, Camila. E pegar um gancho, viu, Camila, também nessa questão, né? O nós do comercial aqui, a gente até pode eventualmente, pessoal, né? Se Teu o contato? cliente não, se o cliente tiver, né, ele for obrigatório para ele numa negociação colocar os custos de adequação no preço da energia, aí, pessoal, conversa com a gente, né? Vem para o comercial, que aí a gente tem algumas soluções aqui que a gente pode eventualmente colocar esse custo aí no preço da energia. Em alguns casos, a gente vai colocar, vai estabelecer um teto ali, né, de um preço, né? E aí algumas concorrentes têm isso também, né? Mas vai depender de caso a caso, né? Vai depender de qual que é o custo dessa obra do cliente, né? Então eu deixo essa questão aí para você, né, para os parceiros, né, que eventualmente tiverem alguma questão dessa, conversem comigo, com a Gisélia, com o Bruno, né? Que aí a gente vai fazer esses cálculos aí junto com o nosso time aqui, tá? E aí, para finalizar, pessoal, o Júnior fez uma pergunta aqui interessante, né? Aí, Camila, acho que também vou puxar você para a roda. A distribuidora, ela tende a dificultar a migração, Camila, já que, né, ele fala que, partindo do princípio que estamos captando ou capturando, roubando um cliente dela, né? Comenta aí um pouquinho com a gente, de que forma isso aí é assim, uma dúvida é uma interessante, né? curiosidade, né?
Gente, assim, vou falar que no início a gente teve um pouco, a gente sentiu um pouco disso lá no início, né? Vamos falar lá, início de 24, final de 23, a gente sentia, mas não é exatamente uma verdade. O negócio da distribuidora não é a energia, o negócio da distribuidora é a entrega dessa energia, né? É a rede. O negócio da distribuidora é a rede de distribuição. E, né, a contratação lá da demanda e tal, mas o negócio de energia não é um negócio da distribuidora, é que no Brasil o negócio foi formalizado dessa forma. As distribuidoras ficaram responsáveis por comprarem a energia e entregarem para o cliente. E a distribuidora só repassa, esse custo é um custo repassado. Então, ela ganha dinheiro, o negócio da distribuidora é a rede de distribuição. A energia, ela, até então, ela era responsável por entregar essa energia e ela repassava esse preço que ela compra na tarifa. Então, a regulamentação foi abrindo o mercado aos poucos, a distribuidora tem se preparado para isso. Existem soluções, a distribuidora ela não fica no prejuízo. Esse custo, né, dessa energia, porque realmente ela está contratada, mas esse custo dessa energia não vira um prejuízo para ela joga na tarifa. Então, assim, nós que somos baixa tensão, migra um cliente, aquele custo que virou uma sobra, ele vai para quem ficou, gente. Então, assim, não existe esse prejuízo para a distribuidora, não. E está sendo estudado, né, pelo setor inteiro, soluções para isso, porque na hora que abrir para baixa tensão, como que a distribuidora vai desfazer dos contratos, que ela tem contrato, a distribuidora tem contrato de 30 anos, de 20 anos de aquisição de energia. Então, isso está sendo estudado, está sendo analisado pelo setor todo, participação das distribuidoras, das comercializadoras, das geradoras, de como que a gente vai passar esse contrato das distribuidoras para o Mercado Livre. Então, não é um prejuízo. Pode acontecer, gente, vocês vão talvez esbarrar com grupos. Às vezes, um grupo de uma distribuidora também tem uma comercializadora, e aí vai depender da forma que aquela distribuidora lida com isso. Aqui na CEMIG, eu posso dar um exemplo, a gente trabalha de forma totalmente independente, por isso que a Maíra destacou aí, a gente tem relacionamento assim quase zero com a distribuidora, a gente conhece as pessoas para auxiliar, a gente pede ajuda, mas a gente não tem acesso à informação sem pedir ajuda. E mesmo que eu peça uma ajuda para algum cliente, aqui na CEMIG Distribuição, eu vou na pessoa certa, a pessoa me pede procuração. Camila, você tem a procuração do cliente para pedir isso para mim? Então, assim, é uma regra do setor, não pode estar envolvida, a gente não pode ter informação privilegiada, né? Então, isso é muito claro, a gente não pode ter, e isso vale para o setor todo, vale para as outras distribuidoras também. Então, de forma de regra, gente, hoje a gente não tem sentido isso. No passado teve, provavelmente de distribuidora que tem comercializadora, ou seja, tem concorrência com o Mercado Livre. Não porque ela não quer que tire da distribuidora, mas ela não quer que vá para o outro concorrente. Mas hoje, eu não sinto, você sente, Maíra, dificuldade? Eu acho que não. Às vezes é burocracia da distribuidora, né? As distribuidoras têm suas burocracias, cada uma trabalha de um jeito, tem que correr atrás mesmo, sabe, gente? Tentar telefone, tentar WhatsApp. E no final dá certo. Assim, eu espero ter respondido, acho que eu até falei mais do que, mas para vocês entenderem o contexto, né? Não é negócio da distribuidora. O negócio da distribuidora é entregar energia. A venda da energia é das comercializadoras, né? Que ganha dinheiro com isso, e usinas de geração. Se eu não tiver confundido ninguém. Maíra quer comentar? Gente, mas não ficam com medo, não, porque sempre dá certo. E assim, a gente está falando de adequações, de forma geral, porque tem muitos clientes que chegam aqui para a gente, a grande maioria que não precisa de adequação. O que precisa é só a adaptação de um visor, porque o medidor do Mercado Livre ele é um pouco mais extenso, então não cabe no visor que ele tem hoje. Então, a adequação seria isso, né? Igual a Camila falou, que é em torno de uns 200 e pouco. Mas a gente fala que pode acontecer, tem alguma cabine lá que, assim, você olha e fala, não, realmente essa precisa de uma adequação. Mesmo a gente não tendo esse conhecimento, a gente olha e fala, realmente precisa, porque é uma cabine muito antiga. Então, é uma exigência, né? Mas não ficam travados por causa de adequação, que não dá certo. E a gente tem nosso jeitinho também, né, brasileiro, de conseguir as coisas. Perfeito. Vamos tentando. Complementando, né, e a Camila falou muito bem, pessoal, que o negócio da distribuidora realmente é transportar energia. Ela recebe
né, pelo todos os ativos, os postes, os fios, os transformadores, que ela está ali, né, sendo remunerada para transportar a energia. Então, isso aí, até o pessoal comentou aqui, Josemar, o Luciano, né, eles falaram que, cara, isso aí, às vezes a gente sente que o cliente tem esse medo, né? E eu acho que isso aí, eu falo a todos os parceiros que vocês tendo essa informação, tendo esse conhecimento, assim, fique tranquilo, né? Para falar para o cliente, fica tranquilo que você vai para o Mercado Livre com a CEMIG e não tem problema nenhum, porque o mercado ele é livre, né? É uma livre concorrência. Você não vai deixar de ter a sua energia, você não vai deixar de estar recebendo ali, né? A Envolve a energia. CCE também, né, que é a Câmara de Exatamente. E Comercialização. a gente Então a sempre gente tem fala, chamado, tem os contatos da CCE, qualquer exatamente. dificuldade que a distribuidora apresenta para a gente tem a liberdade de envolver a CCE, de orientar vocês, olha, vão abrir um chamado na Exatamente. CCE por causa dessa dificuldade. A distribuidora não pode fazer isso. Não vai Não negar. E a vai. CCE, e essa figura da CCE, que a gente até brinca aqui, que é o grande síndico, né, do mercado, ela vai obrigar a distribuidora. Se tiver tudo certo, ela vai obrigar, né? E isso a gente não vê, tá? É isso, pessoal. Eu acho que a gente passou aqui novamente. Aqui vou agradecer, né, a brilhante, né, participação aí do Alceu, da Camila, da Maíra, né, esse time de pós-vendas aí que eu sempre falo nas minhas conversas com parceiros, pessoal, que isso é um grande diferencial, né? Eu estou repetindo aqui, porque a gente sabe que vocês precisam de informações. A gente sabe que o cliente vai bater na porta de vocês primeiro. A qualquer dúvida, a qualquer questão de migração, até questões depois, né, depois que tiver migrado, com faturamento ali em dia, né, eventualmente uma fatura ali vai ter alguma dúvida, ele vai bater para vocês primeiro, né, vai questionar alguma coisa. E vocês saibam que vocês vão ter especialistas como esses aqui, que auxiliaram hoje aqui na aula, né, e essa informação vai chegar para vocês, né, a CEMIG tem isso no DNA, de atender da melhor forma, e eu acho que é isso. Tá? Eu vou passar agora, né, voltar a palavra para a nossa brilhante apresentadora aí que fez essa mentoria aí, né, Lu? Queria voltar para você, né, primeiramente, e novamente, viu, Lohane, agradecer o seu empenho aí, agradecer o empenho da Daniela, agradecer, viu, Patrícia, também, você que trabalhou muito nos bastidores aí para viabilizar, tá? Tamo Especial junto, obrigada. agradecimento para você também, tá? Que eu acho que aqui foi todo um time, né? E todo mundo que colaborou, né? Hoje a Gisele não pôde comparecer, o Bruno tá aí, então, assim, realmente foi um trabalho de, sei lá, de umas 20, 30 mãos aqui que a gente conseguiu. E eu acho que vai ter mais, viu? Eu acho que se eu conheço a Lohane, se eu conheço a Daniela, se eu conheço a Patrícia, essa turma aí não vai parar hoje na aula 5, não. Eles estão bolando mais coisa aí, realmente para a gente, né, tá viabilizando esse grande programa Sinergia. E, pessoal, e 2026, pessoal, vai ter coisa nova, vai ter remuneração aí boa. Então, assim, realmente vamos empenhar, né, tanto na questão de conhecimento e como também, né, botar o pé na rua e ir em busca tanto dos clientes aí que já estão no livre, né, que cada vez mais esses clientes vão renovar, quanto nesses clientes que ainda são cativos aí, que vão passar pela migração. Lô, você que a gente descobriu aí uma excelente apresentadora, né, faz aí seu fechamento aí. Dani, muito obrigada. Obrigada ao time pela confiança, pela parceria, né, pelo apoio, pela ajuda. Ao seu, Camila, Maíra, muito obrigada por aceitar deixar a nossa trilha mais rica ainda. Foi uma aula assim, sensacional, muito esclarecedora, produtiva. E isso não é só eu que estou falando, são nossos parceiros que já responderam a nossa pesquisa de satisfação, só elogios, todo mundo adorou. Então, assim, muito obrigada por topar, por aceitar estar aqui com a gente. E pode ficar preparado que realmente não vai parar por aqui. E na próxima vocês vão estar junto com a gente também, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui para ir para o nosso tão esperado sorteio. Deixa eu só falar. Alguém perguntou aqui, ó, se o link Pode? para o sorteio foi disponibilizado. Foi, né? Sim, foi disponibilizado já. No chat. Isso.
Vou seguir aqui, tá bom? Que a gente já tá em cima. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Pessoal, esses foram os sorteados de hoje. Aroione, Alcides, Valdinei, parabéns, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Depois vocês me chamem aqui no chat, por favor, para me passar o endereço direitinho que vocês informarem o endereço para receber o brinde. Enfim, pessoal, a gente chegou ao final de uma trilha assim que foi sensacional. Foram encontros assim de aprendizados, de muita troca, conexão. Eu espero de verdade que seja só o começo de uma trilha que a gente, né, vai ter por muito e muito tempo. Se depender de mim pela resposta de vocês, eu acho que realmente esse é só o começo. A gente vai ter muita coisa aí para frente. Então, assim, muito obrigada. Essa trilha foi um sucesso porque vocês disponibilizaram um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente. Eu sei que o tempo hoje é valioso, é muito precioso. Eu agradeço de coração por vocês dedicarem um pouquinho para aproximar um pouco mais, para aumentar essa sinergia e para aprender um pouquinho mais com a gente. Então, assim, de verdade, eu não tenho palavras para agradecer a vocês por estarem aqui. Foi muito importante para a gente. E, assim, a nossa maior conquista é ter vocês lado a lado com a gente, tá? A gente é muito feliz por ter você como parceiros. E obrigada de coração. Como eu já falei, eu vou mandar para vocês os arquivos, o link da nossa aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, todos vocês têm meu contato. Pode ficar à vontade para me acionar, para mandar uma mensagem. Muito obrigada a todo o time de coração por fazer isso acontecer. Sem vocês não seria possível. Eu acho assim, tanto pelas pesquisas de satisfação, pelas pessoas que eles nos chamaram, eu acho que assim foi um sucesso de ambas as partes. Então eu estou muito feliz, sei que os parceiros também estão felizes e assim muito obrigada. Tudo foi excelente assim no meu ponto de vista e sem vocês nada seria possível. Então obrigada time, obrigada parceiros, muito sucesso e vamos para cima que se Deus quiser esse é só o começo de tudo que a gente ainda vai trilhar lado a lado. Muito obrigada, pessoal. Tchauzinho, Boa Valeu. tarde, até a pessoal. próxima. Ótima tarde pra Valeu, pessoal. Um vocês. abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Abraço. Tchau, Abraço. tchau. Valeu, Parabéns. obrigado. Parabéns, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau. Tchau.